Glória a Deus, queridos, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar juntos mais uma vez para ministrar uma palavra de Deus para os nossos corações. É a palavra de esperança que deve permear os nossos corações e mover a nossa esperança tão somente em Deus, que é o nosso ajudador, o nosso Salvador, tá certo? Então, que nessa manhã a sua vida seja edificada pela glória de Deus, tá certo? Por meio da palavra de esperança, que ela possa trazer conforto, consolo e fortalecimento a cada um de nós, né? Estamos começando a live agora, né? Agora são... que hora mesmo aí, minha filha? Tá atrasado o relógio de minha esposa aqui, né? Mas, enfim, querido, já são 11h40 mais ou menos, estamos 11h50 por aí, e a gente está começando agora porque eu estava lá na igreja, né? Estava lá na igreja fazendo algumas atividades, estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus para os nossos corações. Enfim, então nesse tempo nós precisamos cada vez mais nos dedicar às coisas de Deus, à sua palavra, ao conhecimento do Senhor, para que sejamos fortalecidos cada vez mais no nome do Senhor Jesus Cristo. Já estou vendo que Socorro está conosco aqui, né? Também Adbas, Cris Lei, vamos ler aqui direito, né? Em nome de Jesus, é isso mesmo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, mandando aqui a paz do Senhor. Vamos orar nesse momento, nesse instante, vamos pedir a Deus que nos ajude e nos abençoe. Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. É bom, Senhor, estar na Tua presença, meu Pai. É bom saber que o Senhor está conosco e não nos desampara, não nos abandona, meu Deus, porque o Senhor é um Pai maravilhoso e glorificamos o Teu nome por isso, Senhor. Visite cada pessoa, cada lar nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vá compartilhando esse vídeo, essa live, para que outras pessoas possam alcançar a bondade e misericórdia do Senhor. Vamos louvar a Ele, porque Ele é maravilhoso para com cada um de nós, né? A irmã Socorro já ia perguntar ao pastor, né? Se não ia ter a palavra de esperança hoje. Tem sim, irmã Socorro, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor com alegria. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus é fiel, cante. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de
maravilhoso é o Senhor que nos ajuda e nos sustenta com a sua graça, né? A graça de Deus nos sustenta e nos faz mais que vencedores por meio, claro, do seu amor, tá bom, queridos? Eu gostaria que você nos ajudasse a propagar, a disseminar o Evangelho por meio, né, de uma ação. Ação essa que é simples. Você compartilha a live e você estará sendo um agente do reino de Deus, tá certo? Em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para as nossas vidas hoje. Palavra de esperança, né? Quero ser bem sucinto nessa palavra, mas Deus tem uma palavra para você hoje, tá certo? Nós vamos adorar o Senhor mais uma vez, cantando louvores ao nome dEle, porque Ele é merecedor de que nós o adoremos verdadeiramente em espírito e em verdade, que são esses que o Pai procura para ser seus adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, que é isso com conhecimento, né? Honrando a Deus, sabendo que Ele verdadeiramente é o nosso socorro presente na hora da angústia e da tribulação. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso ajudador. Por isso nós o adoramos, cantando, dizendo: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas no saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Diga: quão profundas riquezas, quão profundas riquezas no saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, e quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, somente a Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém, amém. Somente a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Glória a Deus, somente a Ele
a honra, a glória e todo o louvor. Irmã Ivonete aqui conosco, né? Deus te abençoe, Ivonete, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma Bíblia, você vai comprovar a veracidade da palavra de Deus, que está no livro do Apocalipse, livro da revelação final de Jesus Cristo, né? Das últimas coisas. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Apocalipse, capítulo de número 1. Quero trazer aqui algumas lições para as nossas vidas importantíssimas, irmãos. Uma palavra de Deus, uma palavra de esperança para que nós norteemos a nossa vida tão somente pela Escritura, né? Pela palavra de Deus. As nossas vidas precisam ser guiadas, norteadas, seguras pela palavra de Deus. Então abra aí em Apocalipse capítulo de número 1, a revelação de Jesus Cristo, né, para João, e o texto diz assim, somente o versículo 3, somente o versículo 3, sua Bíblia, pegue sua Bíblia, comprove aí a veracidade das Escrituras, e diz assim, bem-aventurado aqueles que leem, e aqueles que ouvem a palavra da profecia, e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Vamos ler de novo? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, é preciso que nós façamos, eu costumo dizer isso, porque é importante, é necessário que nós façamos uma análise consciente, correta, clara, nítida, né, dos fatos e acontecimentos, porque os acontecimentos, eles vão mostrando, né, vão revelando para cada um de nós o propósito de Deus e a veracidade da sua palavra. Os acontecimentos, as coisas que vão acontecendo ao passo que a história vai se construindo e o tempo do homem vai passando, esses acontecimentos, é preciso que nós saibamos estar atentos e discernindo esses acontecimentos, porque eles mostrarão, né, o real propósito de Deus para as nossas vidas, né? Os acontecimentos. Por isso nós precisamos estar atentos aos fatos e acontecimentos. Os fatos, porque se nós olharmos para as coisas que estão acontecendo, ela mostra também a veracidade da palavra de Deus, né? A veracidade das Escrituras, e isso vai trazendo para cada um de nós o fortalecimento que nós necessitamos. Se por um lado os acontecimentos despertam a gente para a realidade do propósito de Deus, os fatos, as coisas que acontecem, fortalecem cada vez mais a nossa fé. Tá certo? Então, não podemos viver uma vida alheia aos fatos e acontecimentos do nosso tempo. Não podemos cair na armadilha do engano que tem arrastado multidões e que as pessoas, a máxima dos dias de hoje, não, isso é do nosso tempo, isso é da nossa época. Ou seja, vão relativizando os acontecimentos e os fatos ao passo da construção da história do homem. E a gente jamais podemos relativizar os fatos e acontecimentos dos nossos dias como se fosse algo natural, porque não é algo natural, é algo sobrenatural, é algo que está dentro do propósito de Deus, é algo convergente, é algo que está indo para um ponto culminante. Qual é o ponto culminante? Qual é o ponto culminante? É que um dia Deus irá cumprir a sua promessa. Qual é a maior promessa de Deus? É voltar e nos levar para habitar eternamente com Ele. E todos aqueles que continuarem perseverantes, não iludidos pelas perspectivas
equivocadas desse século e pelo pensamento que arrasta multidões para conformar-se com a situação, aqueles que rejeitarem essas coisas, aqueles que resistirem a este mal, eles serão bem-aventurados, serão felizes. Humanamente falando, o feliz é aquele que ajunta a maior quantidade de tesouro para si, na perspectiva existencial. Mas o feliz para Deus é aquele que consegue entender o propósito de Deus, analisando bem os fatos e acontecimentos para se firmar cada vez mais na palavra, nas escrituras, nas promessas de Deus. Esse é tido como bem-aventurado. Não estou aqui anulando a bondade de Deus que faz com que o homem possa prosperar. Deus é o dono do ouro e da prata e do ouro, e Ele faz prosperar quem Ele quiser. Mas o maior e melhor tesouro que habita o coração do homem é a vida eterna. O maior tesouro que nós podemos ter não é o que habita os bolsos, não é a conta bancária, não é os reconhecimentos, não é os títulos que o homem possa conseguir, mas é o reino de Deus habitando o seu coração. Eu estou falando disso, estou dando essa introdução, porque nós vemos que multidões estão sendo arrastadas pelo pensamento secular, pela filosofia secular, pela cultura secular, e não se permitindo ser moldado pela palavra de Deus. Porque os moldes da palavra de Deus, eles não ficaram antiquados, obsoletos. Não. Os moldes da palavra de Deus precisam fazer parte da nossa vida, e não eu fazer com que a palavra de Deus se encaixe na minha forma de viver, na minha cultura, no meu modismo. Claro que não. É nós que precisamos nos adequar às escrituras, é nós que precisamos buscar a verdadeira esperança, para que jamais definhamos, tropecemos. E o texto de Apocalipse, na revelação de João, de Jesus Cristo para João, ele vai falar de algumas necessidades imprescindíveis e inegociáveis para a vida do cristão. Irmãos, é preciso que nós entendamos que há um clamor que deve ecoar nos ouvidos do servo de Deus, para que ele possa compreender o real objetivo de Deus para a vida dele. Porque o cristão dos dias de hoje, ele está sendo mais influenciado pelo pensamento de fora do que propriamente influenciando outros para servir a Deus. Isso é muito ruim, isso é nocivo, isso é danoso para a vida do cristão, que necessita de algumas coisas para lhe edificar, e a Bíblia vai falar de tais coisas, dessas coisas, desses princípios, para que nós nos fortaleçamos cada vez mais. Tá certo? Então, por que é que eu estou dizendo para você que nós precisamos estar atentos aos fatos e acontecimentos? Já disse para você, os acontecimentos, ele vai abrir os nossos olhos para a realidade do propósito de Deus. A realidade do propósito de Deus de salvação para o homem. Então, quando nós analisamos os acontecimentos, eles vão mostrar que de fato a palavra de Deus não passará, mas tudo se cumprirá. Esse é um dos primeiros propósitos, uma das primeiras verdades que entendemos, que quando nós fazemos essa leitura correta dos acontecimentos, dos fatos, daquilo que é fato, que é acontecimento para os nossos dias, faz com que a nossa fé ela seja cada vez mais embasada na palavra de Deus. É fato que o homem se tornará cada vez mais ímpio. A impiedade é a maldade, é o feito sem nenhum remorso, sem nenhuma tristeza no coração, porque o homem dos dias de hoje ele se tornou
corrupto, ímpio, cada vez mais. O apóstolo Paulo vai falar isso, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis e os homens seriam o quê? Arrogantes, jactanciosos, desafeiçoados, né? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso é um fato, é fato. E esse fato, o que causa de impacto no meu coração? O impacto que deve causar é de que a palavra de Deus é verdadeira e jamais passará, tudo se cumprirá. Este fato, né, que os homens se tornariam desta forma e a maldade se acumularia tanto que o amor de quase todos se esfriaria. Agora, eu não posso e nem você pode deixar que esse amor seja arrefecido e esfriado do nosso coração. Por que o amor de quase todos se esfriará? Porque as pessoas não estão fazendo uma leitura correta, consciente das coisas espirituais, das coisas que já foram preditas por Jesus. Mas muitas vezes comungam com a opinião de fora, secular. Não, isso é da nossa época. Não, isso acontece mesmo, é do jovem. Cuidado, prestemos atenção. Então, queridos, diante dessa verdade, é preciso que nós desenvolvamos cada vez mais alguns hábitos que vai fazer com que nós cresçamos cada vez mais. E experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Gente sem discernimento não experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, porque infelizmente deixou de vislumbrar, de buscar o entendimento, de discernir as coisas para ser fortalecido pela palavra de Deus. Então esse texto nos ensina, né, que diante do grande dia do Senhor, da inevitável volta de Cristo, do apogeu da história da humanidade que se dará nesse dia de Cristo, a palavra ensina que nós devemos desenvolver alguns hábitos que vai fazer com que nós avancemos, crescendo em graça diante de Deus. O texto vai dizer que feliz. Você quer ser feliz? Você quer que a sua família seja feliz? Você quer que as pessoas que estão dentro dos seus relacionamentos sejam felizes? A Bíblia vai dizer aqui, bem-aventurados. São quem? São quem? Aqueles que leem. Aqueles que leem. E a leitura, ela não deve ser apenas a leitura visual de livros. A leitura bíblica é importante, mas a leitura também deve ser feita, como eu já lhe disse, dos fatos e dos acontecimentos. Você tem feito uma leitura correta dos fatos e dos acontecimentos para que Deus lhe abra os olhos para tudo que está acontecendo? Bem-aventurados aqueles que leem tanto a palavra de Deus, porque Jesus manda examinar as Escrituras, porque são elas que testificam dele e têm vida eterna. Então, qual é o hábito primeiro que nós devemos desenvolver? De fazer uma leitura. E não uma leitura de qualquer jeito, mas uma leitura correta. Primeiro, dos fatos e acontecimentos. Depois, da palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que leem. Você tem lido a Bíblia na sua casa? Você tem tido esse hábito de examinar as Escrituras? Porque nisso está a tua bem-aventurança. Nisto está a tua felicidade. Nisto está a felicidade daqueles que estão perto de você. Você tem sido feliz? Você é feliz? Porque a felicidade, ela parte da premissa de que o homem precisa desesperadamente de conhecer ao Senhor. E o conhecimento de Deus, ele vem por intermédio da palavra. É a palavra que lança luz para cada um de nós, nos nossos corações, na nossa mente, para que nós entendamos o propósito de Deus para as nossas vidas. Bem-aventurado aqueles que leem. A Bíblia não chama de bem-aventurado, de feliz aqueles que relativizam a necessidade de ler as Escrituras.
Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é os que leem. De novo, bem-aventurado aqueles que leem. Então, eu estou falando aqui que a Bíblia nos ensina a desenvolver hábitos que são imprescindíveis, necessários e que são inegociáveis. Primeiro hábito que a Bíblia está ensinando aqui que nós devemos desenvolver: ler a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que leem a palavra de Deus e também ler as situações, né? Fazer uma leitura correta também dos fatos e acontecimentos, porque é importante. Aí ele diz: aquele que ouve, bem-aventurado aquele que ouve. Você sabia que escutar, que ouvir é diferente de escutar? São coisas distintas. É um paradoxo, porque parece ser a mesma coisa, mas são coisas distintas. Ouvir e escutar. Porque o ouvir vai mover o seu coração para andar conforme aquilo que você ouviu. O escutar, você escuta num ouvido e sai no outro. Por isso que a Bíblia ensina dizendo: bem-aventurado aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem-aventurado é aquele que lê. Mas também o texto vai nos ensinar que nós devemos desenvolver a prática, a sensibilidade de ser ouvintes. E aquele que ouve, a palavra faz o efeito necessário para que ele se conduza, se permita ser conduzido pelas verdades da palavra. Porque alguém já disse que nós não devemos ser apenas a palavra não pode entrar no ouvido e sair no outro, mas precisa fazer o efeito necessário nos nossos corações. E ainda diz: não sede apenas ouvintes das Escrituras, mas praticantes. O apóstolo Tiago vai dizer isso. Então, você quer ser feliz? A palavra está ensinando aqui como nós podemos ser felizes, como nós podemos fazer as pessoas felizes, como nós podemos mover o coração de Deus em nosso favor. É desenvolvendo hábitos. Quais são esses hábitos? Leitura da palavra. Aqueles que leem. Leitura da palavra. Segundo, dá ouvido ao que a palavra ensina. Porque não adianta nada eu ler a palavra e não dar ouvido, e não viver conforme o que a palavra ensina. Uma coisa completa a outra. A leitura, e depois de eu ler, Deus está falando comigo, eu vou dar ouvido ao que a palavra está me ensinando e vou viver conforme esta palavra. Ainda que eu seja homem falho, passivo de erro, e Deus é quem mais sabe disso, Ele vai me fortalecer, porque Ele sabe o que está no meu coração. Ele sabe o meu desejo de andar com Ele. E Ele vai te fortalecer, e Ele vai te abraçar, e Ele vai te abençoar, e Ele vai te fazer feliz. Esta é a revelação. Esta é a palavra de esperança. Bem-aventurado aqueles que desenvolvem esses hábitos de ler, de ouvir. Ler fala da capacidade de discernimento, de abrir os olhos. Ouvir fala da capacidade de andar conforme aquilo que eu tenho ouvido, a verdade de Deus. Isso é ouvir, e não apenas escutar. Quando escutar é ouvir um som. Eu estou escutando aqui minha esposa fazendo o almoço, fazendo até um pouco de barulho. Então só escutando, mas está entrando no ouvido e saindo no outro. Mas quando eu paro para ouvir, quando eu dou ouvido, aquilo está movendo o meu coração e o meu pensamento para eu me adequar àquilo que eu estou ouvindo. Entendeu a diferença aqui de escutar e ouvir? Então quem serão felizes? Os que leem, os que ouvem, mas sobretudo também, tudo se completa nesse texto: os que guardam as coisas que nela está escrito. Os que guardam as coisas que nela está escrito. O que é guardar? É lutar contra tudo aquilo que fere os princípios de Deus. Aqueles que ouvem, né? Aqueles que o texto vai nos ensinar que bem-aventurado é aqueles que leem, a capacidade de discernimento na leitura, de enxergar,
né? Porque se você lê, claro que você está enxergando. Essa é a premissa da leitura. Você está lendo, você está enxergando, certo? Você está ouvindo, você está se permitindo ser transformado por a verdade que você está ouvindo. Você está guardando. O que é isso? Você está resistindo, negando tudo aquilo que fere os princípios de Deus. Olha só, esses hábitos, eles chancelarão, eles nos capacitarão para sermos chamados bem-aventurados. A leitura, a capacidade de ser transformado pelaquilo que ouço, é o ouvir, e o rejeite daquilo que fere a santidade de Deus. Hoje eu estou ministrando sobre essa palavra. Primeiro, num prólogo, no início eu disse para você que nós temos a necessidade de fazer uma leitura correta dos fatos e dos acontecimentos. Eu já falei para você para que serve isso. Porque Deus irá abrir os teus olhos e irá te fortalecer quando fazemos essa leitura correta que necessitamos. Certo? E a segunda coisa é: desenvolva hábitos que vão lhe fazer crescer diante de Deus. A leitura, a capacidade de ouvir e também a capacidade de rejeitar tudo aquilo que fere a santidade de Deus, os princípios de Deus, e muitas vezes aquilo que vem contra a nossa vida para nos destruir. Aí ele termina dizendo que, do início, para a gente encerrar: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. Por que o tempo está próximo? O tempo está próximo. Por mais que a verdade da vinda de Cristo tenha se tornado no coração de muitos tardias, ou até mesmo um jargão: ei, Jesus está voltando, já não causa mais impacto no coração de muitos. Mas não vai ser a perspectiva do homem que vai impedir que essas coisas aconteçam, porque o tempo está próximo. Se Jesus não voltar, nós vamos. Eu estou com meus 35 anos, tenho mais 70 para frente, está bem pertinho. Eu vou ver até 105, em nome de Jesus. Então, se ele não voltar, antes disso eu vou. Se ele não voltar, nós iremos. Mas a pergunta é: como iremos? Como nos apresentaremos diante de Deus? Essa é a pergunta, esse é o dilema. Como? Felizes ou infelizes? A Bíblia está mostrando o caminho da felicidade. O caminho da felicidade é ler, que fala de discernimento, é ouvir, que fala da capacidade de viver conforme as coisas ensinadas pela palavra de Deus, e guardar no coração. Fala da capacidade de não se deixar envolver com aquilo que é prejudicial a mim e a minha comunhão com Deus. Que essa palavra possa abençoar você, o seu coração e a sua vida, e que você possa desenvolver, e eu também, cada vez mais estes hábitos de ler a palavra de Deus para ter discernimento, de ouvir a palavra de Deus para andar conforme ela, de guardar no coração a palavra de Deus para que não tropecemos, para que não nos deixemos ser influenciados, para que o mal não entre na nossa casa nem na nossa vida, mas que em todo tempo nós possamos resistir ao mal e às coisas que são prejudiciais à nossa vida e à nossa comunhão com Deus. Que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Que essa palavra possa falar ao seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você, né? Vem cá, Paulo. Vem cá, Paulo. Vamos orar aqui com o papai. Chega. O Paulo está aqui falando comigo, ele vai orar junto comigo aqui. O meu príncipe Paulo, né? Aqui, irmãos, ó, o príncipe Paulo, né? Paulo Neemias. O meu último filho, a ponta da rama, né?
Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, né, Paulo? Amém? Diga, Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, Paulo, com esse povo. Pai, nós queremos louvar o teu nome, Senhor. Nós queremos, Senhor, te agradecer, meu Pai, pela tua palavra. Deus, nos ajude, Senhor, a enxergar, meu Deus, porque muitas vezes estamos cegos, ó Deus. Oh, meu Deus, nos ajude, Pai, a contemplar a tua beleza. Nos ajude a ser fortalecidos, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a desenvolver estes hábitos, Senhor, que vai fazer com que nós cresçamos, Senhor. Com que nós amadureçamos, meu Pai. Com que nós, ó Deus, desfrutemos da tua boa e agradável, perfeita vontade, Deus. Abençoe cada pessoa que está ouvindo esta palavra, Senhor. Abra os olhos de cada um, abra o entendimento, meu Deus. Para que, ó Pai, sejamos cada vez mais fortalecidos e que, meu Deus, a esperança viva habite nos nossos corações. É assim que eu oro, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, habite o seu lar e o seu coração. Manda tchau pro pessoal, Pai. Diga tchau, paz do Senhor. Diga paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Um abraço.